A primeira coisa que a gente observa quando entra é uma frente que se chama cultura e clima organizacional. E como é que a gente observa cultura e clima? Primeiro, a gente pega alguns dados da empresa, como às vezes as organizações fizeram uma pesquisa de clima, né, que é entender como é que as pessoas estão se sentindo dentro da minha empresa. Algumas têm, outras não. Quando tem, a gente olha os dados para saber o que aconteceu, o que são coisas boas da organização, o que as pessoas sentem de ruim dentro dessa organização. Outra coisa que a gente pergunta muito é turnover, é rotatividade. Como está essa rotatividade dentro da empresa? Ou absenteísmo, tem pessoas muito fora da empresa ou não? Por que elas estão fora? É por doença, é por burnout, é pelo quê? Né? Outra coisa que a gente pergunta é a sucessão. Se as lideranças têm sucessores que são interessantes, porque se o hospital crescer ou se o líder sair, se já tem alguém que pode ocupar o lugar dele. Uma outra coisa que a gente olha são as equipes, assim, como que elas estão se comportando, quais são as expressões faciais. Então, a gente faz muita leitura de cenário. E até o próprio ambiente, que tipo de objetos, símbolos organizacionais que tem, se fala muito desse ambiente para a gente. Mas quando a gente faz perguntas de pessoas, né, quem são as pessoas, se elas têm treinamento, se elas estão saindo, se elas têm essa rotatividade, já nos dá sinais, vermelho, laranja ou verde, sobre como é essa organização e como a liderança atua nessa organização. Então são perguntas muito simples que a gente já começa a perceber gestão de pessoas, como é o jeito de ser e de fazer dessa empresa e qual o impacto desse jeito de ser e de fazer para o clima, para o que as pessoas sentem dentro dessa empresa, né? E dependendo, a gente já entende um pouco se é uma liderança hierárquica, se já está num outro movimento de cultura. Dentro desses aspectos que você falou, de cultura, clima, turnover, como que é a diferença dessas variáveis entre as instituições bem lideradas para aquelas que estão com a liderança ruim? A primeira coisa que todo mundo mede é turnover. Então, assim, quando você tem um turnover alto, você já tem ali um sinal vermelho de que tem algum problema de liderança ou de clima organizacional. O clima, geralmente, é feito pelas lideranças, né? A gente fala assim, nossa, tudo é culpa da liderança? Não é tudo, não. Mas, assim, é boa parte, porque é a liderança que dá o tom. Por isso que o papel da liderança é muito importante, porque é ela que dá o tom para as coisas acontecerem, né? Ela que direciona as pessoas, ela que gera o clima organizacional. Então, quando a gente tem um turnover, a gente precisa entender se é um problema de liderança, geralmente é, ou se tem alguma coisa dentro da empresa que talvez uma política de remuneração, talvez alguma coisa assim que aconteceu, que é mais específica. Mas o turnover é uma coisa muito forte que a gente olha sobre isso, e também o absenteísmo e o presenteísmo, que é uma nova palavra, né? O absenteísmo é a taxa de pessoas que não estão trabalhando, que estão fora com alguma licença de alguma coisa. E hoje a gente vê muito absenteísmo por burnout, né? Então, burnout é uma forma que a gente começa a entender como é que está essa gestão de pessoas, como é que está a distribuição de papéis e responsabilidades, como é que está a pressão por resultados. Então, geralmente, o burnout vem muito daí. Agora, existe também o presenteísmo. Essa é nova. Essa é nova. Que é assim, a pessoa não está fora da empresa, ela está dentro da empresa. Só o corpo. Só o corpo. Está lá. Né? Mas está pensando em outra coisa, está fazendo outra coisa, então a produtividade é muito baixa. Então, dados de produtividade, dados de resultados, se a gente está conseguindo alcançar nossos números, se a gente não está conseguindo alcançar os nossos números, é um sinal laranja, que pode ser de liderança, mas aí pode não ser, pode ser um problema de falta de um sistema, de processos claros, né? Que a liderança também pode olhar para isso, mas a atuação em si da liderança, a gente olha muito por esses números de gente, né? E o que impacta isso em produtividade e alcance também dos nossos resultados.